Professora Magda do canal Física Muito Fácil, e hoje a gente está aqui no campo de futebol para aprender um conteúdo que pega muito vocês nos exercícios: lançamento oblíquo. Bora aprender um pouquinho desse conteúdo e aplicar na prática? Bora comigo? Bora! Então vamos lá, galera, vamos ver aqui dentro toda a teoria para a gente entender como que se aplica lá na prática, lá no campo de futebol. Então hoje vocês vão ficar fera em lançamento oblíquo, porque é desesperador quando a gente abre um livro de física e vai ver as equações de lançamento oblíquo. São muitas equações, envolve seno, envolve cosseno, e muitos de vocês desistem. Então não desistam, porque o conteúdo é fácil. Então, Magda, o que eu preciso para entender lançamento oblíquo? Primeiro, você precisa entender a diferença entre um movimento uniforme e uniformemente variado. Tem dúvida sobre isso? Aqui no canal tem vídeo diferenciando o movimento uniforme, uniformemente variado e detalhando cada equação que se utiliza em cada um dos movimentos. Então assista o vídeo aqui de movimento uniforme e uniformemente variado e assista também o vídeo de lançamento vertical. Vocês entendendo então esses dois conteúdos, vocês estão preparados para aplicar o lançamento oblíquo sem precisar daquele tanto de equações. Então na aula de hoje eu tenho certeza que ao final da aula de hoje você vai entender tudo sobre lançamento oblíquo. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa é saber o que é uma composição de movimento. Composição de movimentos são dois movimentos acontecendo simultaneamente. Então, o mesmo corpo vai executar movimentos nos dois eixos, vertical e horizontal. Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, composição de movimento. Esse corpo tem uma velocidade na horizontal e tem velocidade na vertical também. Então ele executa movimentos nos dois eixos. Aqui eu tenho uma composição de movimentos. Mas se ele executa movimento na horizontal e na vertical, para onde ele vai se deslocar ao final de tudo? Gente, isso é tranquilo. A gente vai determinar aqui o vetor velocidade resultante, olha só, através da regra do paralelogramo. Vou traçar um vetor aqui paralelo a esse, um vetor aqui embaixo paralelo a esse, e a diagonal desse paralelogramo vai nos dar a velocidade resultante, que é exatamente para onde o corpo se desloca. Então, ele se desloca na diagonal, ou seja, todo o corpo que se desloca na diagonal quer dizer que ele está se deslocando na vertical e na horizontal simultaneamente. E aí eu tenho uma composição de movimentos. Mas o que é tão importante na composição de movimentos, que vai ser a base de tudo aqui para a gente entender o lançamento oblíquo? Duas coisas. Os movimentos são independentes e os movimentos são simultâneos. Anotem isso, movimentos independentes e simultâneos. Como assim, Magda? Gente, eles são independentes. Eu posso olhar só para o movimento na horizontal, como se ele estivesse acontecendo sozinho. Não tem composição de movimento, então eu vou analisar só na horizontal. Depois eu posso analisar só o da vertical, aplicando as equações que vão caber a cada um dos movimentos, sendo ele uniforme ou uniformemente variado. Beleza, então eu separo os dois movimentos porque eles são independentes. Só que eles são o quê? Simultâneos. E o que quer dizer um movimento simultâneo? Quer dizer que os dois acontecem no mesmo tempo. Então o tempo que eu encontrei no movimento na horizontal é igual ao tempo que eu encontrei no movimento na vertical. Então aqui, a base da nossa aula de hoje é lembrar que os movimentos horizontal e vertical são independentes e simultâneos. Agora sim, a gente vai aprofundar no lançamento oblíquo. Então, olha só, no lançamento oblíquo eu tenho a composição de dois movimentos. Mas quais são os dois movimentos? O lançamento vertical para cima, então o corpo vai subir, atingir a altura máxima e vai descer, como vocês viram lá na nossa aula de lançamento vertical, ele sobe e desce.
mas ele sobe e desce e ao mesmo tempo ele se desloca na horizontal. Portanto, está acontecendo movimentos na vertical e na horizontal. Aqui a gente tem uma composição de movimentos. E quando o corpo sobe e desce, se deslocando na horizontal, olha o que vai acontecer. Então ele subiu e desceu e se deslocou na horizontal. E aqui está a trajetória dele. Bom, no lançamento vertical eu tenho qual tipo de movimento? No lançamento horizontal, qual tipo de movimento? Magda, desvenda logo o mistério de como que eu vou resolver exercícios de lançamento oblíquo sem precisar daquele tanto de fórmula. E aí nós vamos seguir 3 passos. São quantos passinhos da felicidade? 3. São 3 passos. Olha só, o primeiro passo é o quê? Decompor a velocidade. Na maioria das vezes, o exercício vai dar velocidade na diagonal. E uma velocidade na diagonal que a gente acabou de ver é aquela que é composta de movimentos horizontais e verticais. Então a primeira coisa é separar esses movimentos. Então nós vamos decompor. O primeiro passo é decompor a velocidade que se encontra na diagonal. Magda, se o exercício der a velocidade já no eixo Y e no eixo X, a gente vai encurtar o caminho. Não vai precisar do primeiro passo, certo? Então aqui eu tenho o seguinte, ó. A velocidade aponta para cima, então o VY inicial está para cima e ao mesmo tempo ela aponta para direita. Então aqui eu tenho quem? O VX. Então o VY representa o movimento de lançamento vertical e o VX representa o movimento uniforme na horizontal. Como que eu vou decompor? Geralmente o exercício vai nos dar esse ângulo de inclinação da velocidade com a horizontal. Vou chamar ele de alfa. Alfa, certo? E o VX está com o alfa ou sem o alfa? O VX está com o alfa do ladinho do alfa. Se está com o alfa, para determinar o VX, através da relação trigonométrica de um triângulo, quem está com um ângulo é o cateto adjacente, então relaciona cosseno. Então vai ser a velocidade resultante vezes o cosseno, tá com o ângulo é cosseno. E o VY? O VY tá do outro lado, tá sem o ângulo. E se tá sem o ângulo é o quê? Seno. Olha só, então o primeiro passo é decompor a velocidade, encontrar o VY inicial e encontrar o VX inicial. E aí, olha só, por que eu usei o inicial no Y e não usei no X? Por conta do nosso segundo passo. O segundo passo é o quê? A independência dos movimentos. E aí eu preciso identificar que tipo de movimento acontece na horizontal e que tipo de movimento acontece na vertical. Por isso, na horizontal eu usei só uma velocidade. Por quê? Na horizontal eu vou ter um movimento uniforme. E na vertical, eu tenho que um movimento uniformemente variado por conta da aceleração da gravidade. Quando o corpo está subindo, a velocidade vai diminuindo, chegou em 0, depois ele vai cair. Então é um movimento uniformemente variado que a gente tem na vertical. Então o segundo passo é o quê? Considerar a independência dos movimentos. Na vertical, então, movimento uniformemente variado. E se é um movimento uniformemente variado, nós vamos utilizar as 3 equações do movimento uniformemente variado, que está lá na nossa aulinha que a gente fez na Avenida Teotônio Segurado. Quais são as 3 equações do movimento uniformemente variado? Eu tenho vovô e vovó, ainda atento, repare que tem aceleração. Se tem aceleração, ele é uniformemente variado. Então, aqui eu tenho Y, aqui é VY e aqui é o T do Y. Tudo no eixo vertical Y. Nós temos a equação do sorvetão, ΔS é igual a V0YT mais AT ao quadrado sobre 2. E nós temos a equação de Torricelli, tá sem tempo, usa o quê?
Torricelli, onde a aceleração é a gravitacional. Portanto, eu vou me permitir de substituir a aceleração pela gravidade, certo? E o que vocês têm que ter cuidado é o que a gente comentou lá no lançamento vertical. Se é um movimento de subida, a gravidade vai ser negativa porque ela age contrária à velocidade que a gente considerou positiva. Então, na vertical, nós vamos sempre ler o exercício, separar os movimentos, o que acontece na vertical, o que eu tenho de informação na horizontal e saber que na vertical eu posso aplicar essas três equações porque trata-se de um movimento uniformemente variado. E na horizontal é um movimento uniforme, aquele em que a velocidade na horizontal permanece sempre a mesma. Então, se a velocidade permanece a mesma, eu só tenho uma equação do movimento uniformemente variado. Velocidade é a distância sobre o tempo, tudo no eixo X, que é o eixo horizontal. Aqui não tem aceleração, porque a gente está desprezando qualquer efeito de resistência do ar e de atrito, certo? Então, olha só, aqui então eu tenho as equações que eu posso aplicar na vertical, as equações que eu posso aplicar na horizontal, e agora, de qual maneira os dois fazem elo? Aí nós vamos para a nossa terceiro e último passinho da felicidade, que é o quê? Os movimentos são simultâneos, então eles se comunicam através do tempo. O tempo em que ele está se deslocando, tanto na vertical quanto na horizontal, é o mesmo. Então aqui eu tenho que o Tx é igual a quem? Ty. Agora que a gente entendeu que tipo de movimento acontece na vertical e na horizontal, nós vamos analisar os vetores de velocidade nesse movimento aqui que eu desenhei para vocês. Então, olha só, nesse movimento aqui, vou pegar algumas posições aqui da bolinha que eu chutei lá, ó, lá no campo de futebol com todo o quê? Todo o meu talento, E olha só o que aconteceu. Se a bolinha tá subindo, a velocidade vai diminuindo, a velocidade é em Y, que ela é variável. Então ela vai diminuindo, aqui vai ficar menorzinha. E aqui, olha só, galera, a velocidade vai ser 0 em Y. Altura máxima, velocidade 0. E a velocidade em X? No eixo X eu tenho um movimento uniforme, então a velocidade é o quê? Constante, vai ser sempre a mesma. Então aqui, ó, Vx, aqui Vx constante e aqui é o quê? Vx a mesma. Já em Y não, primeiro ela diminui, chegou na altura máxima é quanto? 0, depois a bolinha vai começar a cair e a velocidade volta a aumentar até atingir a velocidade de partida aqui. Porque se eu estou desconsiderando o atrito, a energia cinética do movimento, a energia cinética da bolinha é considerada constante, beleza? Então ele vai chegar aqui com a mesma velocidade que partiu. Pessoal, olha só. Dentro disso aqui, eu preciso lembrar a vocês de algumas situações muito pontuais que são muito cobradas nos exercícios. Então eu vou pontuar para vocês o que vocês têm que perceber nesse movimento e aí a gente parte para os exercícios para aplicar tudo isso nos exercícios. Então olha só, pelo menos uma desses 3 pontos importantíssimos vai ser cobrado em qualquer exercício de lançamento oblíquo. A primeira coisa é que na altura máxima, olha só, a bolinha vai subir, chegou na altura máxima, a velocidade é nula? Não, a velocidade não é nula, cuidado com isso. Chegou na altura máxima, a velocidade em Y é nula. Lembrem-se que no eixo X a velocidade é sempre constante. Então, lá na altura máxima, o corpo continua tendo velocidade, porém agora é só em X. A velocidade é nula no eixo Y. Então, tomem cuidado, porque no calor da emoção a gente está resolvendo exercício, vai lá e olha, na altura máxima a velocidade é nula, vai lá e marca correto. Não, a velocidade é igual a Vx, porque nula é só a velocidade em Y. Então, eu vou colocar aqui, ó, a velocidade em Y é 0. Portanto, a velocidade resultante vai ser igual a Vx.
na altura máxima. E a segunda coisa que vocês precisam lembrar é que na altura máxima a aceleração gravitacional continua agindo. Lembre-se, o movimento é uniformemente variado, ou seja, a aceleração é constante, ela age a todo momento do movimento. Isso quer dizer que se a gravidade fosse zero lá na altura máxima, a bolinha ia ficar flutuando. Então ela só cai porque a gravidade permanece agindo a todo momento do movimento. Beleza? A segunda coisa que vocês precisam lembrar é que o movimento é simétrico em relação à altura máxima. Aqui está a altura máxima. Mas, Magda, olha só, simétrico como? Em tudo. Qual o tempo que ele gasta para chegar lá na altura máxima? 2 segundos. Então, o tempo que ele gasta para descer, 2 segundos. Se aqui a velocidade em y é 5, ele vai chegar aqui com a velocidade em y 5, porque nós estamos desconsiderando a resistência do ar, tá? 5 também, só que direcionada para baixo. O Vx vai ser o mesmo aqui. Em todos os pontos ele vai ter a mesma velocidade, ó. Na mesma altura ele vai ter a mesma velocidade, tanto em x quanto em y, porque o movimento é simétrico. Então, na maioria das vezes, a gente analisa assim, ó, calcula quanto tempo ele gasta para atingir a velocidade em y, 0. Pronto. Ele gastou o tempo t. Então, o movimento total vale quanto? 2t. O tempo do movimento total vale 2t. Beleza? Isso aqui é muito importante. E o terceiro e último tópico também que é muito cobrado chama-se alcance máximo. Mas, Magda, o que é o alcance? O alcance é o quanto o objeto alcançou no eixo x. A que distância ele parou após a partida aqui. Então, é o nosso ΔSx. Então, ele quer o ΔSx. O ΔSx é horizontal, por isso a gente vai usar as equações do movimento uniforme, que diz o seguinte, ΔSx é o Vx sobre o Tx. Concordam? Então, olha só, eu quero o ΔSx, vai depender de quem? Desse tempo aqui, ó. Quanto mais tempo eu tiver de movimento, quer dizer que maior vai ser o alcance. Olha, Magda, então, quem define o tempo de movimento é a subida e a descida da bolinha. Só que olha só, cuidado com isso, a subida e a descida definem o tempo de movimento. Então, nós vamos vir aqui calcular quem? O TY. O TY, porque tendo o TY, lembra? Os movimentos são independentes e são o quê? Simultâneos. Isso quer dizer que eles acontecem no mesmo tempo. Se eu descubro o TY, eu consigo descobrir o TX e, consequente, descobrir o alcance máximo. Então, olha só. Velocidade em y é igual a v0 mais at. Estou envolvendo velocidade e tempo. Quero achar esse tempo aqui. Se a gente considerar, então, só a subida, eu posso multiplicar o tempo por 2, que eu acho o tempo total, correto? Então, vamos lá. Na subida, lá na altura máxima, eu tenho velocidade igual a 0. Aqui eu tenho a velocidade inicial de y menos g vezes ty, porque como eu estou tratando da subida, a velocidade está para cima e a gravidade está para baixo, sentidos opostos, portanto, sinais opostos. Esse vy a gente aprendeu a decompor. Quem é o vy? O vy é o v vezes o seno de alfa, lembram? E o Vx é o V vezes o cosseno de alfa, que é o nosso primeiro passo, saber decompor. Então tá lá. Assim a gente tem assim, ó, que 0 é igual a V vezes o seno de alfa menos G vezes TY. Nesse momento você deve estar pensando assim, Magda, você me enganou. Você falou pra mim que não ia ter esse monte de equação, você disse pra mim e agora já apareceu com isso aí. Calma, eu estou provando para vocês, para levar uma linha de raciocínio para vocês, para que vocês não precisem fazer todo esse trâmite aqui, tá? Calma, vai dar tudo certo. Então, olha só, passei para lá, vai ficar G vezes TY é igual a V vezes o seno de alfa. Então, o TY, o tempo gasto na subida, que é para atingir a velocidade y0, vai ser V vezes o seno de alfa sobre o G. Isso aqui é o tempo de subida.
Magda, e se eu quiser o tempo total, o que eu faço? O que a gente faz? Multiplica por 2, porque o tempo da subida e da descida são iguais. Então quer dizer que aqui, ó, o ΔSx, o alcance, que é o que a gente está procurando, é o Vx. Quem é o Vx? O Vx é V vezes o cosseno. Então, ó, V vezes o cosseno de alfa, vezes o Tx. Quem é o Tx? 2 vezes isso aqui, porque é o tempo total. V vezes seno de alfa sobre G. E aí aqui nós temos então que o ΔSx é igual V vezes V, vai dar o quê? V ao quadrado. 2 vezes seno de alfa vezes cosseno de alfa dividido por G. Gente, isso aqui, lá em matemática, 2 seno A cosseno B, lembra? Soma de arcos. Quem é o seno de A mais A? Seno de A mais A. É seno A cosseno B, seno B cosseno A, lembra? Então, se é seno A cosseno A mais seno A cosseno A. Somando os dois vai dar 2 seno X cosseno X. Então, isso aqui é a soma de arcos, ó. É o seno de 2 alfas. Alfa mais alfa. Então, quer dizer que o ΔSx, o alcance, é seno de 2 alfa dividido por G. Não vou usar isso aqui em nenhuma resolução do exercício. Eu vou usar para vocês entenderem isso que eu vou falar agora. Quando que eu vou ter o ΔSx máximo? Quando esse valor aqui for máximo. Aí eu pergunto a vocês, qual o maior valor do seno? 1. Então, se o seno de 2 alfa é 1, seno de 2 alfas é 1, quem tem seno 1 não é 90 graus? Então, o seno de 90 graus, que é o maior, é igual a 1. Então, 2 alfa equivale a 90. O alfa equivale a quanto? 45 graus. Tá aí. Então, eu quero que vocês entendam que o alcance máximo é quando a velocidade forma um ângulo de 45 graus com a horizontal. Faz sentido? Faz todo sentido. Por quê? Se eu tenho uma velocidade muito na vertical, muito inclinada na vertical, onde o ângulo é maior que 45, o corpo sobe muito, porém tem um alcance pequeno, pela velocidade em x ser menor. Se eu tenho um vetor velocidade muito inclinado na horizontal, eu vou ter o quê? Uma velocidade x grande, mas como ele sobe pouco, o tempo de subida e de descida vai ser pouco, então o tempo do movimento vai ser curto. E aí eu não vou ter um alcance máximo também. Então o alcance máximo, isso era muito utilizado como tática de guerra. Você posiciona o canhão, formando um ângulo de 45 graus para obter o maior alcance da bomba. É quando o ângulo, então, forma 45 graus. Coloquem isso na cabeça de vocês. Falou em alcance máximo, a velocidade tem que formar 45 graus com a horizontal. Então, olha só, aqui a gente encerra a nossa parte teórica e vamos dar uma olhadinha no que aconteceu lá no campo de futebol para a gente entender a teoria e a prática juntos. Então, olha só, vamos determinar qual a velocidade de lançamento da bola e qual a inclinação do vetor velocidade em relação à horizontal, certo? Aqui eu tenho o primeiro kick da bola. Aqui é o primeiro kick. Então, o que eu vou fazer? A gente vai medir a distância do ponto de partida da bola ao ponto de chegada. Isso aqui nós chamamos de alcance, é a distância horizontal percorrida pela bola. Então vamos lá, vamos medir a distância horizontal? Então olha só, a distância horizontal percorrida pela bola foi de aproximadamente, olha só, 5 metros. Então, o nosso alcance, o ΔSx, é 5 metros. Então, olha só, eu fiz um desenho aqui, porque quem tem talento tem. Fiz o desenho com a trajetória da bolinha. A bolinha subiu, não é? Isso aqui é o que? O lançamento oblíquo. Sabe o que quer dizer oblíquo? Inclinado. A velocidade é inclinada em relação à horizontal. Por isso ele executa 2 movimentos, um na vertical e um na horizontal. Em relação desses 2 movimentos, essa composição de movimentos, eu preciso
lembrar do quê? De duas coisas, que os movimentos são independentes e simultâneos. Então, olha só, eu quero descobrir a velocidade V aqui, não é isso? Não é isso? Eu quero descobrir a velocidade V e o ângulo θ. Se a gente tem o Vx e o Vy, eu consigo encontrar o V? Sim, porque o V é a resultante do Vx e do Vy. Quando eu tenho dois vetores perpendiculares, o resultante vai ser o quê? Pitágoras, certo? Então eu preciso encontrar o Vx e o Vy. O Vx é um movimento horizontal, onde o movimento é uniforme, é do tipo uniforme. Então, primeira coisa, os movimentos são independentes. Então, vou separar aqui, ó, o movimento uniforme. E nós temos quais informações do movimento uniforme, que é o x? Eu tenho o ΔSx, que vale 5. Não é isso? 5 metros, olha só o ΔSx. E tenho o tempo x. Olha só, tem o tempo x, que é 0,9 aproximadamente. Se eu tenho o ΔSx e tenho o tempo x, dá para achar o Vx? Fácil demais. O Vx é a distância sobre o tempo. Então, o Vx vai ser a distância percorrida na horizontal, que é 5. Eles são independentes, por isso eu esqueci o movimento na vertical e estou analisando só o movimento na horizontal para a gente determinar o Vx. Determinamos aqui o Vx, então, 5 dividido por 0,9. 5,5 metros por segundo aproximadamente. Já tem o Vx. Agora a gente vai encontrar quem? O Vy. Tendo o Vx e o Vy, a gente aplica Pitágoras e encontra a velocidade resultante, que é o que eu propus a vocês. Então agora a gente esquece o movimento na horizontal e vamos agora analisar o movimento na vertical. O que eu tenho na vertical? Um movimento uniformemente variado. E no movimento uniformemente variado, a gente pode aplicar 3 equações. Vovô e vovó ainda tentam. A equação do sorvetão e a equação de Torricelli. Depende do nosso interesse. O nosso interesse aqui é descobrir a velocidade inicial do y. Se a gente considerar aqui, ó, a velocidade final igual a 0, velocidade inicial é o que eu quero. Velocidade final igual a 0. Quanto tempo a bola gastou para chegar na metade do percurso, que é a altura máxima? Se ela gastou 0,9 segundos em todo o percurso, quer dizer que daqui para cá ela gastou 0,45 segundos. Então eu tenho velocidades e tempo. Qual é a relação da velocidade e tempo? Vovô e vovó ainda tentam, vovô e vovó ainda tentam, olha só. A velocidade final é o 0, só olho só para a vertical, esqueço da horizontal porque os movimentos são independentes. A velocidade inicial em y é o que a gente quer descobrir. Menos 10, cuidado com esse sinal da aceleração, vezes o tempo, que é 0,45. 0,45 vezes 10 dá 4,5 negativo, passa para cá, 4,5 positivo. Portanto, a velocidade inicial de y é igual a 4,5 positivo. Bom, agora eu tenho o Vx e tenho o Vy. Pronto. Agora eu vou representar os vetores para vocês entenderem melhor ainda. Olha só. Então, nós temos a bolinha aqui, o Vy de 4,5 metros por segundo, o Vx de 5,5 metros por segundo, e aqui eu tenho o V, que é o que a gente quer encontrar. Bom, se eu tenho dois vetores perpendiculares e quero encontrar um resultante, aplico o quê? Pt, velocidade resultante ao quadrado, é igual ao Vx ao quadrado mais o Vy ao quadrado. Então, a velocidade resultante ao quadrado vai ser Vx 5,5 ao quadrado mais 4,5 ao quadrado. Então, o vetor velocidade resultante vai ser de quanto?
5,5 ao quadrado, então, dá 30,25 de cabeça de cá. E 4,5 ao quadrado dá quanto? 20,25. Então, a velocidade resultante vai ser 30,25 mais 20,25, 50,5. Tá quadrado, eu passo para o outro lado, raiz. Raiz de 50,5 dá 7,1 metros por segundo. Essa foi a velocidade que eu imprimi na bola ao chutar ela. Só que ela tem uma determinada inclinação, não tem? Tem uma determinada inclinação. Que inclinação é essa? Não é isso que eu quero saber de vocês, então? A gente já respondeu a velocidade, eu quero a inclinação. Como que eu descubro essa inclinação? Nós vimos que o Vx é o V vezes o tá com o ângulo, se tá com o ângulo é o cosseno de θ. Eu tenho o Vx, tenho o V, dá pra gente encontrar o cosseno de θ e, consequentemente, o θ? Dá. Então, olha só, o Vx é 5,5, o V é 7,1, que a gente já determinou, e o cosseno de θ é o que a gente quer encontrar. Então, o cosseno de θ vai ser 5,5 dividido por 7,1, 0,77. Magda, e agora? Eu não tenho isso de cabeça. O exercício vai dar para vocês uma tabelinha, não se preocupem. Agora, olha só. O ângulo em que tem o cosseno 0,77 é aproximadamente 39 graus. Vocês precisam saber dos ângulos notáveis, 30, 45 e 60, certo? Assim como 0, 90, 180, os que compõem o ciclo trigonométrico. Vocês precisam saber. Agora, o restante, vocês não precisam saber, que o exercício vai indicar para vocês. Então, o ângulo de inclinação aqui foi de aproximadamente 39 graus. Reparem no seguinte, que nesse exercício eu trato de coisas que eu não trouxe lá na teoria. Por quê? Eu quero mostrar para vocês que quando o exercício der a velocidade inclinada, a gente precisa decompor para facilitar a resolução. Se ele não der a velocidade inclinada, se ele nos der artifício de encontrar o Vy e o Vx, a gente pode unir os dois, fazer o processo inverso através de Pitágoras e encontrar a velocidade resultante, bem como a relação de seno, cosseno e tangente para encontrar a inclinação da velocidade com a horizontal. Beleza? Então, olha só como a gente encontrou a velocidade de 7,1 metros por segundo e a inclinação da velocidade com a horizontal de 39 graus. Galera, se eu aumentar a velocidade no eixo Y, o ângulo de inclinação com a horizontal aumenta. Se eu diminuir o ângulo, o Vx aumenta. Então, a velocidade sempre vai estar mais próxima do maior valor da velocidade em x ou em y. Espero que vocês tenham curtido a resolução e vamos para mais um exercício. Então vamos lá para a nossa questão número 2, e a número 2 eu separei uma teórica, para a gente firmar a teoria e fazer mais resolução de exercícios na prática, de cálculo com teoria. Então olha só, a questão número 2 diz o seguinte: marque a alternativa incorreta. Ele quer a mentirosa. Então, olha só, vou marcar incorreta, cuidado, é incorreta. A respeito do quê? Do lançamento oblíquo, lançamento que a velocidade de partida é inclinada. Então, ele é uma composição de movimento vertical e horizontal. O ângulo que fornecerá o maior alcance, olha, o maior alcance horizontal possível é de quanto? 45 graus. Verdadeiríssima. E a B? Ao chegar na altura máxima, a componente vertical, que é o Vy, da velocidade do móvel é nula. Verdade isso? Sim, a vertical é nula e a horizontal, que é Vx, permanece constante durante todo o trecho, porque trata-se de um movimento uniforme. C. A componente horizontal, que é o Vx, da velocidade, mantém-se inalterada, uma vez que no eixo X o movimento é classificado como retilíneo uniforme. Maravilhoso! Até arrepiei aqui, olha só, maravilhoso essas três definições de lançamento oblíquo. Na D, ele fala assim, ó, a componente vertical, que é o Vy, diminui desde o solo até se tornar nula na altura máxima. Lindo isso! Então ela vai diminuindo, chegou na altura máxima,
para e o que vai acontecer? Ela vai passar a aumentar até atingir o solo. Então, o que classifica o movimento como sendo acelerado? Absurdo isso, acelerado. O que é uma pessoa acelerada? O que é uma pessoa acelerada? O movimento está acelerando ou está retardando? A velocidade está aumentando ou está diminuindo? Está diminuindo. Na subida, então o movimento é o quê? Retardado. Então, cuidado que você está empolgado, está tudo muito lindo. Chegou lá na última palavra, ele torna a afirmativa incorreta. Então, a letra D é incorreta. Vamos continuar lendo. Tá tão linda essas definições. Letra E fala o seguinte: a componente horizontal, que é o Vx horizontal, lembre de horizonte, horizontal, da velocidade, pode ser determinada pelo produto da velocidade do objeto com o cosseno do ângulo com o qual o corpo abandona o solo. É verdade isso? Tá com o ângulo, lembra? O Vx está com o ângulo, então se tá com o ângulo é o quê? Cosseno. E o Vx está sem o ângulo de inclinação que é horizontal. Se tá sem o ângulo é o seno. Linda, maravilhosa essa questão, fez a gente lembrar tudo da teoria que a gente viu. Agora, olha só. Se você acha que ainda não foi suficiente a resolução desses exercícios, eu preparei mais exercícios com material de apoio lá no meu site. Para isso, basta você acessar o link aqui na descrição desse vídeo. Só que antes de me encontrar lá no site, deixe o like e não deixem de se inscrever no canal para continuar acompanhando nosso conteúdo. Espero vocês lá. Beijo enorme e até a próxima!